Oi pessoal, meu nome é Érica, vou ensinar um pouco para vocês sobre enquadramento. Junto com esse vídeo, enviamos também um slide e vou dar aula a partir desse slide. Vocês podem acompanhar ou depois apenas estudar. Bom, primeiro eu vou explicar que na câmera, nas configurações da câmera, você pode colocar grades. Você entra nas configurações e coloca grades. Essas grades são 4 linhas, 2 na vertical, 2 na horizontal. Os lugares onde essas linhas se encontram, esses pontinhos onde as linhas se encontram, são chamadas de terços. São os pontos onde você pode colocar as imagens que você quer focar. No slide, tem o primeiro exemplo, tem o vaso de uma flor, a flor, em cima de uma mesa. Pode perceber que a flor está num ponto e o vaso no outro. Por quê? Porque aquela imagem é a coisa que na imagem queremos focar. No próximo slide tem outro exemplo de um barquinho no rio. E isso se coloca muito no cinema. Eu vou explicar primeiro no cinema para depois passar para o documentário, porque usamos as mesmas ideias. No cinema você pode ver a imagem no próximo slide, no caso, no slide 4. Você pode ver a imagem de um filme, onde tem um homem e uma estátua. O homem é colocado nos pontos. A estátua, mesmo estando na imagem, não está especificamente nos pontos, porque não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é o personagem, o homem. Na outra imagem tem outro filme também, que é o Titanic, que tem duas personagens e os dois personagens estão no canto onde seriam os pontos. Vou explicar o que é um quadro. Um quadro é o universo captado pela câmera. No slide 6, podemos ver a imagem de um quarto. Esse quarto é do filme O Quarto de Jack. O filme todo passa no quarto. Nós sabemos que esse quarto é dentro de uma casa, onde tem cozinha, sala, banheiro, mas no filme aparece apenas o quarto. Ou seja, o universo do filme é o quarto. Por quê? Porque a câmera só mostra o quarto. Então, um quadro é o que aparece na câmera. Campo e contracampo. O campo e contracampo é o que te dá a ideia de história, de continuar alguma coisa. Na imagem de exemplo, é de um filme e tem duas pessoas conversando, uma mulher e um homem. Nessa imagem especificamente, aparece a mulher, mas nós sabemos que tem um homem na frente dela conversando, só que o homem não está aparecendo na câmera. Ele está em contracampo e ela está em campo. No slide seguinte, podemos ver o homem. Plano, cena e sequência. O plano é o que você vê acontecendo no momento. Tem alguém andando, esse alguém está no plano, é a imagem especificamente. Uma cena é o que acontece enquanto ela anda. Ela está andando, de repente ela atravessa a rua. Aquilo é uma cena. E uma sequência é quando várias coisas acontecem juntas. A pessoa está andando na rua, ela atravessa a rua, entra numa loja, conversa com uma pessoa, sai da loja. Aquilo foi uma sequência de cenas, que foi uma sequência de planos. Tipo de plano. Agora eu vou explicar exatamente o que você pode mostrar com a câmera e a forma que isso vai diferenciar no que você está gravando. Temos o plano geral. São vários tipos de plano. O plano, você mostra onde você coloca a câmera. Se você coloca a câmera longe, você está mostrando muita coisa. Se você coloca a câmera perto, você está mostrando pouca coisa. E isso diferencia o que você quer mostrar. Aqui mostra minha parede, eu e minha planta. Aqui mostra apenas meu rosto. Um pouco da parede, mas mostra mais meu rosto. No exemplo do slide 10, tem um campo todo e uma nave. Isso é um grande plano geral, porque você está mostrando tudo que está ali. As pessoas, sabemos que tem pessoas na imagem, mas elas estão tão pequenininhas, porque você está mostrando de longe, que nem dá para ver elas. Um plano geral, também você mostra muita coisa, mas você consegue ver as pessoas ali, você consegue ver o que está ali. No slide 11, isso mostra, tem a imagem, tem montanhas e tem pessoas andando. Você está vendo tudo, mas de um lugar mais longe. O plano em conjunto
é um pouco mais perto, que você pode reconhecer as pessoas, você vê quantas pessoas estão ali, quem está ali, mas mostra o cenário, mostra o que está em volta. Isso é um plano conjunto. Em todos os slides tem um exemplo de um filme que existe realmente. Nesse é Curtindo a Vida Doidado, que tem os personagens, nós sabemos quem são aquelas pessoas, mas sabemos onde eles estão. Não está perto o suficiente para a gente não reconhecer o lugar. No plano americano, mostra mais ou menos do joelho para cima. Mostra a pessoa e o que ela está fazendo. Se ela pega alguma coisa, você vê. Se ela está dançando, você vê. A cena do filme de exemplo, inclusive, é uma dança. Isso é um plano americano, porque mostra mais ou menos da coxa, do joelho para cima. Temos o plano médio. O plano médio é o estilo bancada de jornal. Quando você assistir o Jornal Nacional, a mesa do jornalista não está mais ou menos na cintura? Então, isso é um plano médio. Você vê a pessoa, o personagem, da cintura para cima, vê um pouco do cenário, mas o foco é o personagem. Temos o primeiro plano. É um plano onde mostra completamente o personagem e num plano mais fechado. Não é da cintura para cima, é mais ou menos do meio da barriga. Eu, por exemplo, estou no primeiro plano. Por quê? Porque você está me vendo, vê um pouco do cenário, mas está focado em mim. Não está focado na planta, não está focado no lugar onde eu estou. Está em mim. Temos o primeiríssimo plano. Normalmente as pessoas chamam de close. Mas o rosto, isso é um primeiríssimo plano. Você vê exatamente o que a pessoa está fazendo com o rosto, se ela está assustada, se ela está sorrindo, se ela está brava. Você vê por quê? Porque a câmera está aqui, no rosto dela. Isso é um primeiríssimo plano do rosto da pessoa. E temos o plano detalhe. O plano detalhe normalmente não mostra a pessoa, ela mostra um objeto. Qual que é o objeto? Nesse exemplo do slide, estou no slide 17. No exemplo do slide, mostra o anel na mão de uma pessoa. Isso é um plano detalhe, porque está mostrando uma coisa específica de um objeto, de um animal, de uma planta, mas uma coisa específica. Agora eu vou explicar ângulos. Do jeito que planos é onde o que a câmera está mostrando, ângulos é como a câmera está mostrando. Um ângulo normal é um ângulo quando a câmera está no nível dos olhos. A minha câmera, meu celular, está no nível dos meus olhos. É um ângulo normal. Tem o ângulo plongé. Ângulo plongé significa mergulho. É quando a câmera está de cima para baixo. Vou mostrar com a câmera. Isso é um ângulo plongé, porque está de cima, a câmera está em cima e está me mostrando de cima para baixo. Em todos os slides vai ter um exemplo de um filme. Tem o ângulo também contra-plongé, que no caso seria o contrário. Se isso é um plongé, isso é um contra-plongé, porque está de baixo para cima. E esses dois tipos de ângulo pode passar a ideia que você quer na imagem. O ângulo contra-plongé, que você vê de baixo para cima, dá a ideia do personagem estar maior. Muitas vezes é usado para deuses, para reis, porque mostra um poder, mostra que ele está acima dos outros. Passando para os documentários, falamos de cinema, mostramos exemplos de filmes, vamos passar para os documentários. O enquadramento, isso de câmera, ângulo, plano, tem mais ou menos a mesma ideia. Só que tem padrões que seguem no documentário. Não é obrigatório, claro, mas é um jeito simples. Possuem a mesma coisa, mas normalmente da mesma forma. Vou mostrar nos slides, estou no slide 22. Vou mostrar nos slides exemplos de documentários nacionais, documentários brasileiros, e como foi usado todas essas coisas, essas regras, essas dicas nos documentários. O primeiro documentário, no slide 22, é o documentário Garrincha, Alegria do Povo, sobre o jogador. Temos duas imagens. A primeira imagem é de uma entrevista individual. Tem o entrevistado e o entrevistador. Está em primeiro plano,
assim, perto, e está falando, e ele, o entrevistado, está falando com o entrevistador, não com a câmera. Normalmente documentários são assim. A pessoa que está falando não está falando para a câmera em si, está falando para alguém, sentado normalmente do lado, sentado atrás, não com o celular, com a câmera. E nesse especificamente não tem um cenário, ele está numa parede, não tem uma plantinha ali, não tem nada, só ele e a pessoa que está fazendo as perguntas. Na segunda imagem, podemos ver cenas da casa dele. Mas não pegaram e mostraram a casa de frente, ou mostraram a sala toda. Fizeram um plano detalhe. Mostraram prêmios que ele ganhou, que estavam pendurados na parede, mostraram um porta-retrato. Isso é um plano detalhe. Você não quer mostrar só a sala, você quer mostrar que dentro da sala tem uma coisa específica que remete à vida dele, que lembra a vida dele, ou seja, aqueles prêmios, as bandeirinhas, o porta-retrato. E não tem pessoas também nesse plano, nesse quadro. Tem pessoas só na foto. No próximo slide, temos o documentário ABC da Greve. É sobre uma greve grande que teve início à carreira política do ex-presidente Lula. No primeiro quadro, vemos uma pessoa lendo algo num papel na mesa e nessa cena especificamente ele está se mexendo. Então tem um plano americano, onde podemos ver ele, ver o que ele está fazendo e vendo seus movimentos, que é mais ou menos do joelho para cima, que mostra o que ele está fazendo. Durante o que ele está fazendo, tem uma explicação de contexto. Tem uma pessoa que não está em cena, mas está falando o que acontece, o porquê que aquele cara está lendo algo na folha, o que ele está fazendo. Tem detalhes dos movimentos, não o plano detalhe, mas detalhe do que ele está fazendo. Na segunda imagem, temos um primeiríssimo plano, que a câmera está perto do rosto, muito perto do rosto, mas é um foco duplo, não mostra só ele, mostra também a parte de trás. Então, tem a parte de trás não, ele está de lado. Tem o foco na pessoa que está falando, que é o ex-presidente Lula, o foco dele, mas o que está acontecendo no resto da cena, que no caso ele está num discurso. O personagem principal está de lado, está de perfil, para que possa ver as pessoas que estão ouvindo ele. No próximo slide, slide 24, temos cenas do documentário Santo Forte. Na primeira cena, temos uma entrevista individual. E isso é um plano conjunto. Mesmo sendo uma entrevista individual, é um plano conjunto. Por quê? Porque está mostrando ela e o cenário. Podemos ver nessa imagem que ela está num quintal, que tem roupas no varal, que ela está do lado da pia, diferente da primeira imagem que vimos, onde só tinha a pessoa com um fundo cinza. O cenário nesse do Santo Forte está fazendo parte da imagem. Na segunda imagem também, o cenário, a sala, a TVzinha está fazendo parte. E é uma entrevista em conjunto. Os entrevistados estão um do lado do outro, mas não ao lado. Percebam que nenhum dos personagens está de frente para a câmera. Por quê? Porque é comum em documentários que o personagem não fique de frente, fique mais para o lado para poder conversar com a pessoa que está entrevistando. Porque normalmente os entrevistados não conversam com a câmera. Diferente em Janela da Alma. Janela da Alma é um documentário nacional que decidiu mudar um pouco isso. A maioria, não são todos, mas a maioria dos entrevistados está de frente para a câmera e está falando com a câmera, não com o entrevistador. O que não é muito comum em documentários, mas foi algo interessante. A primeira imagem é uma entrevista individual e o cara está de frente para a câmera e é um plano conjunto. Por quê? Porque ele não está sozinho. Tem ele e o cenário. Nós podemos ver onde ele está, um galpão talvez, com coisas no teto, podemos ver tudo isso. A segunda imagem também é uma entrevista individual e ele também está de frente para a câmera. Como eu disse, esse documentário, a maioria dos entrevistados estão de frente para a câmera. Estão conversando com a câmera, não com a pessoa que está entrevistando. Só que diferente da primeira imagem, a segunda imagem é um primeiro plano, onde ele está mais perto. Podemos ver também onde ele está, mais ou menos. Podemos ver algumas coisas, que tem um portão, uma janela, mas não definir onde ele está.
O próximo slide, slide 26, temos do documentário Estamira. É sobre pessoas que vivem em um lixão. Eu não falei, mas o Janela da Alma são sobre pessoas com problemas visuais. Deficiência visual. Esse Estamira, podemos ver muitos planos geral, porque mostra as pessoas, mostra o que está acontecendo, mas mostra o cenário. Por quê? Porque o cenário é algo importante para o documentário. Mostra o lugar onde as pessoas estão. Então, é um plano geral. Na primeira imagem, temos o plano geral, como eu disse. Temos duas pessoas, uma mais perto e uma mais longe, bem distante. E um cachorro, ou seja, já são 3 seres se mexendo e andando. E a câmera mostrando o que estão fazendo. No caso, o cachorro está andando, a mulher arrastando uma sacola e a pessoa lá atrás pegando coisas. Na segunda imagem, é um plano detalhe. Mostra a presença de alguém, mostra os pés da pessoa, mas mostra objeto também. E é um plano detalhe por quê? Porque está focando naquilo, está bem próximo. Então, é isso. Esses foram os planos mais simples, os ângulos também mais simples e a forma como se coloca em um documentário. O slide vai estar disponível, como eu falei no início. E é isso. Obrigada, pessoal.